Bom dia a todos mais uma vez. Vamos começar hoje nosso treinamento. Na verdade, não é nem um treinamento, né? É mais uma palestra, é mais um despertar, né? Hoje nós vamos falar sobre o poder pessoal. Esse poder que nós temos aqui dentro de nós e que muitas vezes a gente acaba esquecendo dele, a gente acaba achando que a gente precisa de outras coisas, não é mesmo? Muitas vezes a gente acha que o outro tem poder, mas a gente não. Muitas vezes a gente acha que o outro consegue e a gente não, né? Então, como que nós podemos fazer para desenvolver esse nosso poder pessoal, não é mesmo? E eu começo hoje falando o porquê se desenvolver pessoalmente, por que que nós precisamos nos desenvolver, né? Porque nós precisamos dominar a nós mesmos, né? E por quê? Vocês já perceberam quantas pessoas elas possuem graduação, pós-doutorado, né? Quantas pessoas têm N formações, mas não são donos de suas emoções? Vocês já perceberam, né, que quantas pessoas elas têm o mundo nas mãos, mas elas não conseguem controlar a si mesmas, né? E controlar as nossas emoções faz com que a gente se concentre realmente no que mais importa, né? Faz com que a gente não perca tempo, né? Ficando chateado, desistindo das coisas ao longo do caminho. E sabe por quê? Porque você nasceu para vencer em tudo, né? As pessoas, elas traçam metas, elas traçam objetivos para poder se realizar. Elas traçam o caminho A para chegar no caminho B. Por quê? Porque elas desejam algo. Mas muitas vezes elas não alcançam. E sabe por quê? Não é porque elas fracassam, é porque elas desistem. Por isso é tão importante se desenvolver emocionalmente. E aí eu falo com você um pouquinho sobre razão e emoção. O nosso cérebro, ele é dividido em duas partes, a razão e a emoção. Geralmente, as pessoas desenvolvem mais um lado do cérebro do que o outro. A pessoa geralmente desenvolve mais o racional ou o emocional. E porque ela desenvolve apenas um dos lados, ela acaba tendo só 60 a 70% no máximo de performance. Ela nunca vai chegar ao 100%. Para que você tenha maestria emocional, para que você seja dono das suas emoções, você precisa juntar esses dois lados, né? Nós precisamos unir a razão com a emoção. Sabe por quê? Porque é aí que você vai ser um grande empresário de sucesso, um homem de negócios, e você vai chegar em casa e você vai ter um relacionamento maravilhoso com a sua família. Você vai dar carinho para os seus filhos, você vai dar carinho para a sua mulher, e você vai conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você não vai precisar ser só o homem de negócios. Você não vai precisar ser só o pai carinhoso, né? E quanto às mulheres, a mesma coisa. A mulher, ela vai ser uma empresária de sucesso e ela vai poder ter pulso firme no trabalho. Ela vai poder ser dura no que ela tiver que ser dura. Mas quando ela chegar em casa, ela vai entender as limitações dos seus filhos, ela vai entender as limitações do seu marido, né? Porque as pessoas, elas precisam primeiro mudar por dentro, para depois mudar por fora. Quando a gente tenta inverter essa ordem, fica difícil. Por quê? Porque a gente tem aqui dentro para ser mudado. Tudo que a gente precisa está aqui, aqui dentro. Então, nós precisamos unir razão e emoção, porque a partir disso, a gente desenvolve essa maestria emocional e a gente realmente consegue vencer. E aí nós vamos começar a falar em algo que muitas vezes as pessoas não gostam de falar, muitas vezes as pessoas se sentem ofendidas quando escutam algumas coisas, mas é extremamente importante falarmos sobre as pessoas que são protagonistas e as pessoas que são vítimas, né? Então, é longe de querer puxar a orelha e falar algo para alguém. Hoje, eu quero apenas citar a importância de sermos protagonistas ou sermos vítimas, né? Então, quem é a vítima? A vítima, ela fala o tempo todo. A vítima, ela precisa de muita plateia.
elas arrumam desculpas inúmeras para tudo que acontece. Elas não têm tempo nunca, elas não fazem porque o marido não deixa, elas não fazem porque o filho atrapalha, elas não fazem porque a mulher é ciumenta, elas não fazem porque nunca dá. Não existe outra coisa no vocabulário das vítimas a não ser desculpas. Elas só sabem falar que elas não têm recurso. Ah, eu não faço porque eu não tenho dinheiro. Ah, para mim não dá certo porque o governo não ajuda. Para mim não dá certo porque eu tenho menos possibilidades do que o resto do mundo. Então essas pessoas, elas tendem a culpar o mundo todo por sua situação. E isso está cheio no mundo. Quantas pessoas você conhece em volta? E a gente tem que fazer uma análise de nós mesmos, o quanto muitas vezes nós somos vítimas, o quanto muitas vezes a gente coloca desculpa no que está ao nosso lado, né? Então nós precisamos entender que a gente não precisa de ninguém. O que a gente precisa está dentro da gente mesmo. Nós temos o nosso poder pessoal. E lembre-se, você pode todas as coisas. Agora, se você falar, eu não quero, tudo bem. Se você falar, eu não fiz porque eu não priorizei, porque eu não quis, ótimo, você é protagonista da sua história. Mas não diga que você não fez porque a culpa foi do outro, porque a culpa foi do filho, porque a culpa foi do marido, porque a culpa foi da esposa, porque a culpa foi do governo. Nunca culpe nada e nem ninguém, porque nós somos protagonistas da nossa história quando a gente assume para nós mesmos o nosso papel. E a gente pega pra gente tudo que é nosso. Porque a força está dentro da gente. Tudo que a gente precisa está aqui dentro, bem dentro da gente. Então a gente não precisa culpar o mundo porque as coisas dão errado. Não precisa, porque tudo isso é nosso, nós podemos superar isso, né? Mas sabe o que acontece? As pessoas, elas não têm medo das coisas darem errado. A maioria das pessoas, gente, pasme, as pessoas têm medo das coisas darem certo. As pessoas têm medo de despertar o seu poder absoluto. Sabe por quê? Porque elas pensam assim, vai que dá sorte demais e deu tudo certo para mim. Vai que eu fico rico demais. Então, as pessoas, elas precisam entender que elas precisam se desenvolver. E tem que ser essa protagonista da sua história, né? Por quê? Porque a pessoa pode conseguir, sim. E isso, sabe, de todos os livros que eu estudo, de tudo que eu venho estudando, eu faço os cursos de Wendel Carvalho, tem outros cursos que estou fazendo para me desenvolver também, né? Fora os cursos de coach que eu já fiz. Então, tudo, gente, o comportamento humano é muito ligado a protagonismo e vitimismo. As pessoas que são protagonistas da sua história, que assumem para si mesma a responsabilidade, elas vencem. As pessoas que são vítimas da sua história, elas patinam e as coisas não vão para frente. E é impressionante que realmente as pessoas têm mais medo delas vencerem do que delas errarem. É impressionante o que acontece com as pessoas. Elas muitas vezes têm mais medo de dar certo do que de errar. Então, as pessoas precisam assumir esse lado da vida delas. Elas precisam assumir o protagonismo da vida delas, né? Então, as pessoas precisam parar de se queixar. E eu já disse, e vou repetir. Tudo bem se você não quiser. Diga, eu não fiz porque eu não quis. Aí você é protagonista da sua história. E tudo bem, porque você não é obrigado a fazer o que você não quer. Você só não pode culpar o mundo pelas coisas que você não faz. Simplesmente assuma, eu não fiz porque eu não quis. Acabou. Ponto final, você é protagonista da sua história. Então, pensa bem como tem sido os seus dias e como tem sido a sua vida. Agora, algo importante que eu quero falar também é sobre o livre-arbítrio e sobre o escolher o seu difícil, né? Por quê? Porque a nossa vida, a partir do momento que nós viemos para esse mundo, nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós podemos escolher
para onde a gente quer andar. E eu vou falar para você o que acontece. Nada na nossa vida é fácil. Nada. Quando você nasce, para você aprender a engatinhar é difícil. Para você aprender a caminhar é difícil. Mas você vai lá e você vence e você consegue engatinhar, você consegue caminhar, não é mesmo? E vou falar mais uma coisa para você. Ser magro é difícil. Ser gordo também é difícil. Por quê? Porque para você ser magro e manter a sua saúde, você precisa se alimentar bem, você precisa praticar um esporte. E para você ser gordo é difícil porque você não tem saúde, você tem que tomar medicamento, você muitas vezes vai ficar acamado. Ou seja, tudo é difícil. E aí, onde entra o nosso livre-arbítrio? Na sua escolha. De qual caminho você vai escolher? Então, não adianta você achar que você vai vencer e vai chegar lá pelo caminho fácil, porque não existe fácil, mas você tem que escolher o seu difícil e tem que se dedicar a ele. Porque sabe quando que ele vai deixar de ser difícil? Quando você começou a fazer a sua parte. Quando você começou a se dedicar, quando você começou a estudar, quando você começou a analisar tudo que está à sua volta e começou a se dedicar plenamente a alguma coisa. Sabe, muitas vezes você olha, alguém vai olhar para você e vai falar assim, puxa, é muito difícil vender. Mas para quem é vendedor nato, vender é arte, vender é fácil. Mas sabe por que ele é vendedor nato? Porque ele se dedicou às vendas, porque ele se dedicou a entender as pessoas, a entender o desejo das pessoas e começou a vender. Aí para outras pessoas, elas vão falar, não, o meu negócio é financeiro. Eu domino finanças, eu amo finanças e cuidar de finanças é muito fácil. Mas para quem não gosta de números, finanças é horrível. Vocês já ouviram falar que ou a pessoa ama português ou a pessoa ama matemática? Por quê? Porque uma pessoa vai ter facilidade para desenvolver o português, outra pessoa vai ter facilidade para desenvolver a matemática. Mas você acha que elas vão desenvolver simplesmente por osmose? Sentar e esperar as coisas acontecerem? Não, porque elas vão estudar e vão aprender. Fazer unha é fácil para uma manicure? Para manicure é, por quê? Porque ela treinou e fez. Pega você que nunca fez uma unha e senta e vai fazer sua unha e vê se é tão fácil assim. Então, tudo, absolutamente tudo vai ser difícil, mas você precisa escolher o seu difícil. Então, o que é difícil e onde que você vai escolher? Que mundo você vai estar, né? Pessoal, quem estiver mandando mensagem, eu não consigo olhar agora e no final eu olho tudo, tá bom? Então, assim, é muito importante você escolher o seu difícil. É você fazer a sua parte, é você fazer as coisas acontecerem. Então, mais uma vez, seja o protagonista da sua história. Escolha o seu difícil, abrace ele e faça tudo o que você precisar para poder se desenvolver. E aí eu quero conversar um pouquinho com você agora sobre como, né, nós podemos criar as crenças poderosas, né? Vamos lá. A crença nada mais é do que a sensação de certeza sobre alguma coisa, certo? E as crenças, elas podem ser possibilitantes ou limitantes. E a única forma da gente formar uma crença é por repetição ou por forte impacto emocional. Mais uma vez, a crença ela é formada por repetição ou por forte impacto emocional. Você já viu, ouviu e sentiu coisas ao longo da sua vida, certo? Agora, como que a gente vai instalar crenças novas ou nós vamos quebrar as crenças que a gente já tem? Né? Mais uma vez, por repetição, a gente também desinstala crenças, assim como por forte impacto emocional. Como que a gente vai desenvolver crenças por forte impacto emocional? Sabe aquele curso que você assistiu e a pessoa falou uma palavra e deu aquele clique e te fez enxergar e você falou, puxa, é isso. E aí aquele forte impacto emocional faz você mudar.
faz você superar e transformar uma crença limitante em uma crença possibilitante. O que mais você pode fazer? Pensa num jarro de vidro. Cada vez que você foi se limitando, você foi colocando uma pedrinha preta dentro dele. Cada crença que você foi criando na sua vida, você foi colocando uma pedrinha preta, outra pedrinha preta, outra pedrinha preta. E você encheu um jarro de vidro de bolinhas pretas. Por quê? Porque cada experiência negativa que você teve, você foi colocando ali. E o seu jarro está cheio de bolinhas pretas. Está cheio de coisas que você viveu e foi colocando de ruim ali, que foi te marcando, que foi judiando. Como que você vai fazer para poder transformar isso? As bolinhas pretas estão lá. Mas sabe como que você vai poder mudar a sua história? Quando você começar a colocar as bolinhas amarelas. Quando você começar a fazer experiências novas na sua vida. Quando você for lá e começar a fazer as coisas positivas. Quando você começar a colocar cada bolinha amarela, cada conquista, cada coisa boa. E sabe por quê? Porque a gente tende a guardar no nosso jarro somente aquilo que doeu. A gente esquece as coisas boas. Então, nós precisamos começar a fazer um exercício diário de todos os dias colocar bolinhas amarelas no nosso jarro de pedrinhas pretas. Comece a colocar no jarro todas as bolinhas amarelas. Cada conquista, gente, é cada conquista. É tudo. É desde o dia, da hora que você acorda até a hora que você dorme. Tudo que aconteceu de bom é uma ligação inesperada que você recebeu. É uma mensagem maravilhosa que te deram. É uma conquista, é uma venda de R$5 que você fez. Você não precisa vender R$1.000 para ser uma conquista. R$5 já é uma conquista. É você começar a encher o seu jarro de vidro com as bolinhas amarelas, porque a hora que você perceber, ele já se encheu. E você transformou as suas crenças. Você vai começar a encher de experiências boas. Então, busque o contrário das experiências negativas. Encha o seu jarro de bolinhas de coisas boas. Vamos tirar as coisas negativas, vamos trazer as coisas positivas. E aí, como que nós vamos fazer, né? Nós precisamos dominar nossos estados emocionais. E geralmente, o que são nossos estados emocionais? É a raiva, a tristeza, as atitudes, energia, gratidão. E nós temos o poder de frear esses estados emocionais. Quando você começa a entrar num estado emocional ruim, você pode frear isso. Identifique isso e comece a ir para a subida, né? Para você acessar a gratidão, por exemplo, lembre-se das coisas boas da sua vida. Comece a lembrar tudo o que aconteceu e comece a ser grato. Para você ativar energia na sua vida, bate no seu peito, pula, grita. Você começa a ativar a energia, você traz energia. Para quem participa do Eu Sou aqui, já teve a oportunidade de fazer os exercícios junto com a Mari, quando a gente começa o dia, começa a se energizar, ergue os braços, celebra, pense em alguma coisa boa, celebra. Coloca uma música, dança, pula, relaxa, traz energia. E a raiva, gente, eu falo para vocês, a raiva, ela é uma energia maravilhosa se a gente souber usar ela ao nosso favor. Então, comece a dominar os seus estados emocionais. Faça um exercício agora junto comigo. Peço nesse momento para que você feche os olhos e pense em algo que te traz uma tristeza muito grande. Feche os olhos nesse momento e pensa em algo que te traz uma tristeza. Não sei, pode ser algo que você procrastina, pode ser algo que aconteceu na sua infância e te traz lembranças tristes, pode ser porque você não consegue fazer um exercício.
Pensa em algo que te traz tristeza. Dois segundinhos para você pensar em algo que te traz tristeza. Respira fundo. E agora vamos pensar no antídoto para essa tristeza. O que faria acabar essa tristeza? O que tiraria você desse estado de tristeza? É você sair caminhando? Caminhar? Seria você colocar uma música e distrair sua cabeça e não pensar nisso nesse momento? Não sei, se você gosta de cozinhar, é você ir para a cozinha fazer uma comida e agradar alguém. Então, comece a dominar os seus estados emocionais e comece a transformar os estados emocionais ruins em estados emocionais bons. Então, cada vez que você vê que você está ansioso, para e vê o que pode te melhorar. Você está nervoso, enfurecido, o que você pode fazer para controlar a ansiedade naquele momento? Respira, você pode fazer uma meditação. No meu caso, eu adoro, né? Eu medito. O que mais que eu posso? Eu posso ouvir uma música para me acalmar. Eu posso fazer uma barra de axis. Então, comece a transformar os seus estados emocionais. Não deixe o estado emocional dominar você. Domine você tudo isso. Então, faça com que a raiva se transforme positivamente na sua vida. Transforme a tristeza em energia e alegria. Tenha atitude e vai para frente, porque você vai conseguir vencer. E aí, falando um pouquinho com vocês sobre a nossa zona de controle e a nossa zona de influência, tá? A nossa zona de controle é essa zona aí, ó, pequenininha. Essa zona que está em vermelhinho. E a nossa zona de influência é essa zona maior. Nela, nós não temos controle. Então, tem um grupo de coisas que nós não vamos ter controle. E outro grupo, nós vamos ter controle. Então, a nossa zona de influência, a gente não tem controle. A nossa zona de controle é onde realmente a gente está o nosso controle. Então, se a gente focar nessa zona de influência que a gente não tem controle, nós não vamos conseguir ter mudança nunca. Se nós ficarmos focando naquilo que a gente não tem controle, a gente afeta a nossa inteligência emocional. A nossa inteligência emocional fica totalmente abalada. Então, não importa se seus filhos não fazem como você gostaria que fizesse, não importa se seu marido não age como você gostaria que ele agisse. Sabe por quê? Isso está fora do seu controle. Isso faz parte só da sua zona de influência, da sua zona maior. Não tem como você ter controle dos outros, não tem como você ter controle do próximo. Você tem que ter controle apenas daquilo que depende de você. As outras pessoas, elas estão em outras esferas. E isso você não pode controlar. Então, o pequeno círculo aí que vocês estão vendo aí, ó, é nele que estão as poucas coisas que dependem única e exclusivamente de você. E é exatamente aí que as coisas começam a acontecer. Quanto mais você focar nessas coisas que dependem única e exclusivamente de você, mais você vai se empoderar e mais essa zona vai crescer, mais você vai ficar poderoso, mais você vai ficar poderosa. Essa zona vai aumentando, aumentando, aumentando. Se você ficar focando onde você não tem controle, a sua vida não vai prosperar. Se você se irrita com os outros porque eles não fazem como você queria, você só vai minar a sua zona do poder. Citando para vocês um exemplo aqui de uma mãe que se irritava todos os dias. A mãe tinha horário para chegar no trabalho, a mãe entrava às 8 e ela precisava levar a filha adolescente para a escola todos os dias. Só que a filha atrasava e a mãe se estressava e a mãe já começava o dia naquele ciclo de nervoso, de estresse. E aí até que ela decidiu, né? E ela falou para a filha dela, filha,
Eu estou saindo de casa às 7 horas da manhã. Eu vou colaborar com você e eu vou te avisar. Quando faltar 20 minutos para as 7, eu vou te avisar. Filha, faltam 20 minutos. E eu vou te esperar. Quando faltar 10 minutos, eu ainda vou te avisar. Faltam 10 minutos para que a gente possa sair. E olha, hora que chegar, às 7 horas, eu estarei dentro do carro saindo para poder te levar para a escola e ir ao trabalho. Se você estiver dentro do carro às 7 horas, você vai comigo. Se você não estiver, você não vai. E aí quem vai perder a aula é você, quem vai se prejudicar é você, e quem vai aguentar as consequências dos castigos que acontecerão dentro de casa é você. E a partir do momento que ela fez isso, ela nunca mais precisou se estressar com a filha dela. Todos os dias, às 7 horas, a filha dela estava lá. Mas ela tomou uma atitude. Qual era a área de controle dela? Ela pode obrigar a filha dela? Ela não pode. Mas ela pode determinar algo que estava no controle dela. Ela avisou, ela informou, ela entrou no carro e ela vai embora. Então, nós precisamos aprender a ter esse controle. Nós precisamos entender que nós temos uma área da gente que é o que a gente pode fazer. E outra área a gente não pode fazer. Né? Por exemplo, se você tiver um funcionário que chega atrasado todo dia. Isso foge ao seu controle, certo? Mas o que você pode fazer para que ele não chegue atrasado todo dia? Você pode combinar com seus funcionários que quanto mais, né, ele for assíduo, mais ele vai ter uma bonificação, no final do mês vai ter algum benefício, porque isso está no seu controle, o resto não está. Então, não adianta você focar naquilo que você não tem controle, porque você vai perder totalmente a sua qualidade de vida. Então, você não controla o outro, você controla a si mesmo. Você apenas influencia o outro, você não controla o outro. Então, de que forma você pode influenciar o outro para fazer algo? E não controlar o outro, porque a partir do momento que você acha que você vai controlar o outro, você vai passar muita raiva e você não vai se desenvolver. Então, foca na sua zona de controle, naquilo que depende única e exclusivamente de você. Pensa, muitas pessoas estão reclamando da pandemia. E a pergunta é, como que você pode se qualificar para você ficar ainda melhor e superar tudo isso? Nesse período de pandemia, o que você fez para se melhorar? O que você fez para aprender? A pandemia está aí, você não tem controle sobre ela. Mas você tem controle sobre o que você vai fazer para você e por você, para você superar ela. Então, mais uma vez, foque na sua zona de controle. Tudo depende de você. Vamos ver como que nós estamos de horário. Vamos lá, tranquilo. Então, agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre os nossos maiores medos. E não sei se você sabia, mas nós temos 2 maiores medos. Um, que é o de não ser bom o suficiente. Esse é aquele medo que vem desde lá a nossa infância. Sabe, quando nossos pais querem, né, que a gente seja aquela criança acima da média, a criança que tem as melhores notas, a criança que tem que ser a mais linda, é a criança que tem que se destacar, é a criança que tem que ser incrível o tempo todo, e aí a gente sempre acha que a gente tem que fazer, desde criança, a gente tem que fazer tudo para agradar nossos pais, né? E aí as crianças, muitas vezes, elas estudam, por quê? Porque elas têm medo de ficar para trás, né? Porque elas acabam fazendo de tudo para ter algo e que simplesmente não é porque ela quer aquilo, é porque ela não quer ficar para trás. Então, esse medo é um medo terrível, que é o medo de não ser bom o suficiente. Quantas vezes você corre para estudar algo porque você não quer ficar para trás e não necessariamente porque você queira fazer aquilo?
Então, esse medo é muito grande na nossa vida, que é o medo de nós não sermos bons o suficiente. Agora, um outro medo, que é o medo de não agradar as pessoas. Vocês já viram alguém que tem esse medo? Né? Quantas vezes você estava fazendo alguma coisa, procurando chamar a atenção dos seus pais, e eles diziam, não faz isso, não faz aquilo, e você acreditava que você estava incomodando. E isso vem desde lá da infância mesmo, esse medo de não agradar as pessoas, né? Talvez hoje, pensa bem em você, né? Quantas vezes você não fala com as pessoas porque você tem medo de você estar incomodando elas? Quantas vezes você não fala do seu negócio simplesmente por causa desse medo? Porque você tem medo da pessoa achar que você tá louco, ou porque você está incomodando. Então, você tem um medo muito grande de não agradar as pessoas. Então, se você ficar preocupado, né, que não vai dar conta das coisas, ou que você não é bom o suficiente, você está numa zona de preocupação muito grande. Mais uma vez, foca, acabei de falar ali atrás, foca na sua zona de controle. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas sempre vão te criticar, sempre. Se você não trabalha, é porque você é vagabundo, porque você é preguiçoso. Se você trabalha demais, é porque você é workaholic, né? Se você avança para você entrar para o rol das pessoas ricas, as pessoas vão te criticar. Se você for pobre, elas vão te criticar do mesmo jeito. Para você agradar, você tem que estar na média, você tem que ser a média das pessoas. Aí você vai ser bom para elas, né? Geralmente é isso. Então, pensa mais uma vez. Você tem que focar na sua zona de controle. E como que nós vamos traçar a nossa rota para o sucesso? Quando nós traçamos nossos objetivos, a gente está no ponto A, que é a bola maior ali, para chegar lá no ponto B. Então, nós temos que chegar de um ponto ao outro. Só que na nossa cabeça, nós traçamos uma linha linear, retinha, que nós vamos sair daqui e vamos chegar lá. Papuf, é a estrada em linha reta que não existe curva. Você vai chegar rapidinho. Mas o que acontece, né? O nosso ser superior, nosso Deus maravilhoso, o ser do universo, né? Ele começa mandando os desafios, que é para ver se você realmente merece, para falar, pô, essa pessoa realmente está apta, essa pessoa tem que conseguir. O que acontece? Essa linha linear que você traçou a meta do A até o B e que você vai chegar rapidinho, gente, dificilmente isso vai acontecer. O que acontece? Vai ter um obstáculo aqui, vai ter um obstáculo ali embaixo. E aí, a sua rota para o sucesso vai ser toda transformada. Você não vai passar por essa linha linear. A sua rota não vai ser tranquila, sem desafios, né? Então, você tem que entender que para você chegar do ponto X para o ponto Y, vai existir alguns percalços. E eu vou falar para você, 95% das pessoas desistem por causa desses percalços. E sabe como que é a rota para que você chegue ao sucesso? Cada vez que você chegar num percalço, numa bolinha dessa vermelha, é um desafio seu. O que você tem que fazer? Você tem que ir lá e corrigir a rota. Ah, não deu certo? Então eu vou corrigir, vou arrumar e vou continuar. Caminhei. Tem outro percalço, foi difícil de novo, deu errado, eu vou lá, vou corrigir a rota de novo, o que eu preciso me melhorar, o que eu preciso aprender? Não deu certo por quê? Porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo, eu preciso corrigir? Então, o que eu preciso aprender? Vai lá e corrige, caminha, pô, esbarrou de novo, deu errado, vai lá, traça de novo a rota. Sabe o que acontece? Muitas vezes você vai lá traçar o seu objetivo, a sua meta, seja o que for, e você vai determinar que você vai conquistar algo em 12 meses. Só que chegou em 12 meses você não conseguiu.
E eu falo para você, tudo bem se você não conseguiu. Quase ninguém vai conseguir tudo que traça no tempo que traçou para chegar. Muitas vezes você não vai chegar em 12, você vai chegar em 24. E qual é o problema? O importante é você chegar. O importante é você corrigir os erros do meio do caminho. É você chegar lá. Nós estamos aqui hoje, quantas vezes você traçou algo para a sua vida e você simplesmente não conseguiu porque você desistiu? Então, coloca isso na sua cabeça. Não desista. Tudo bem, vai acontecer coisas no meio do caminho. Aconteceu uma pandemia no meio do caminho, e aí? O que nós vamos fazer para corrigir? Tá, eu tô no meio do caminho, é pandemia, tá tudo fechado, as pessoas estão desesperadas, mas e você? O que você fez para você? Como que você está se corrigindo? Como que você está traçando, né, corrigindo a sua rota? Dificilmente você vai sair numa viagem e você vai pegar um caminho em linha reta. Vai existir as curvas. O pneu vai furar. O motor vai fundir às vezes, vai dar um problema, vai faltar água. E por causa disso você vai desistir da sua viagem? O que você faz? Você vai lá, você troca o pneu, você manda arrumar o que estragou e você continua para chegar. Já pensou se cada vez que você sair da sua casa para fazer uma viagem, aconteceu algo no meio do caminho, você desiste e volta? A sua vida é assim. Para você ter sucesso, você precisa superar esses percalços. Você precisa entender que do caminho A para o caminho B, a linha linear, ela não é perfeita. Você não vai sair do A para o B sem ter que ajustar a rota. Você vai ter que ajustar sim, porque as coisas vão acontecer. Sabe por quê? Porque nem tudo está no nosso controle. As coisas do mundo não estão no nosso controle. Então, comece a corrigir tudo aquilo que está dentro das suas possibilidades, que é para você chegar lá. E tudo bem se você não chegou no prazo que você queria. Sabe por quê? Porque o sucesso não vem do dia para a noite. E não é feio você chegar em 5 anos se você queria chegar em 1. Feio é você desistir o tempo todo e acabar não chegando em lugar nenhum. Então, entendi isso. O sucesso existe para todos e só chega, gente, pasma, 5% das pessoas chegam. Sabe por quê? Porque elas não desistem, mais uma vez, porque elas não desistem. Tudo bem se você queria chegar em 1 e você vai chegar só em 5. O importante é que você vai chegar. Isso é o mais importante. E sabe o que pode te ajudar e vai te ajudar a chegar? Olha lá, eu vou falar um pouquinho com você sobre a lei das conexões. A lei das conexões. Eu sei que muita gente já ouviu falar, mas vamos lembrar isso. Existe algo que atrapalha muito, muito a gente chegar onde a gente quer chegar. Existe algo que atrapalha muito o nosso equilíbrio emocional, que é o ambiente onde nós vivemos. Então, é muito pouco provável que você tenha sucesso e chegue em algum lugar se você não estiver cercado por pessoas que vibrem na mesma frequência que você. É muito pouco provável que você se torne um grande empreendedor, um grande empresário, convivendo com pessoas que têm muito medo de empreender. E olha lá, essa imagem que está aí não é à toa. Pato não voa com andorinha. Galinha não voa com pato. Sabe por quê? Porque eles são incompatíveis. Então, você precisa começar a entender isso. As aves da mesma plumagem precisam voar juntas. Você precisa estar rodeado de pessoas que vibrem na mesma frequência que você, que queiram a mesma coisa que você. Você precisa começar a aprender a se desvencilhar dessas pessoas que não caminham na mesma direção. Não tenha medo de se afastar dessas pessoas.
Cada pessoa vive o seu momento. Na sua infância, você viveu o seu momento de vida com seus amigos, na sua adolescência e na sua vida adulta também. Se você quiser, de fato, um nível de controle emocional, você tem que ter um poder pessoal de frente. Você tem que descobrir, de fato, quais são as pessoas que você quer conviver. E não tem problema, gente. Não tem problema se você se afastar de algumas pessoas. Você vai encontrar outras pessoas e essas pessoas vão caminhar na mesma direção que você e vai ser legal, vai ser divertido, vai ser prazeroso. E não significa que você não gosta daquelas pessoas que ficou lá atrás. Você gosta. Mas só que se você ficar lá, preso junto com elas e caminhando junto com elas, o que vai fazer? Você vai continuar lá atrás com elas. Você não vai lá para frente. Então, defina agora quais são as pessoas que você precisa se afastar. Você com certeza já ouviu falar que você é a média das pessoas que você mais convive. Então pensa nisso com carinho. Você é a média das pessoas que você mais convive. Pensa nisso e veja o que está precisando corrigir na sua rota. E tudo bem se você tiver que se desprender de algumas pessoas. Vibre por elas, mande carinho por elas, mas siga o seu caminho. E encontre as pessoas que estão na mesma vibração que você. E agora vamos falar um pouquinho do que é suficiente bom e do perfeccionismo, né? Sabe o que atrapalha muito a nossa vida? É o perfeccionismo. É aquela ânsia da gente querer ser perfeito o tempo todo. O nosso controle emocional é totalmente afetado pelo excesso de perfeccionismo. Sabe por quê? Tudo que a gente vai fazer, que a gente quer ser perfeccionista demais, atrapalha a gente. Quanto mais perfeccionista nós formos para iniciar um projeto, né, mais difícil vai ser. Quanto mais medo você tiver de errar, pior vai ser a sua qualidade de vida, né? Um exemplo, você vai para a academia, você está começando a malhar. Você vai lá erguer 5 quilos. E você vai ficar se culpando. Puxa, é só 5 quilos, que vergonha, o outro ergue mais, o que eu vou fazer? Tudo bem. O importante é que você começou. Porque você começou hoje com 5 quilos, daqui um ano você vai estar levantando 100 quilos. E você está feliz, satisfeito, porque, puxa, agora eu consigo 100 quilos. Você não precisa começar com 100 quilos. Você tem que saber que você tem que começar aos poucos. O importante é você ser o suficiente bom para você. Para você começar, para você iniciar os seus projetos. Então, você tem que ser suficientemente bom para dar o primeiro passo. Simplesmente para dar o primeiro passo. Você não precisa ser perfeito no seu primeiro passo. Você tem que se orgulhar também dos seus erros, né? Para que você receba os troféus, as suas vitórias, as suas conquistas, com certeza você teve que errar muitas vezes, com certeza. A jornada da nossa vida, ela é colecionar coisas ruins e coisas erradas, né? Não existe vitória sem cicatriz. Não existe, gente. Ninguém vence sem nunca ter passado por algo ruim. Ninguém vence sem nunca ter dado nada errado na vida. Sabe aquele ditado que só não erra quem nunca fez nada? É a mais pura verdade, né? Muitas vezes a gente demora 365 dias para conquistar uma coisa. E a gente vai celebrar ela apenas um dia. Então, o nosso sucesso está nessa jornada, no meio do caminho, não está apenas na hora da vitória. Então, você precisa começar a celebrar tudo. O dar errado e avançar é o que vai te motivar, é o que vai fazer você chegar lá. O dar errado e avançar é o que vai fazer você chegar lá. Então, diminua o seu nível de perfeccionismo, diminua. Todo mundo, né? Agora na era digital, todo mundo com o Instagram, vamos
né, trabalhar a rede social, vamos gravar vídeo. Ai, mas eu não sei, é horrível meus vídeos. Tudo bem, mas começa. Fala qualquer coisa, mas fala. Porque se você não começar, não vai acontecer. Se você não começar a falar, não vai acontecer. E ninguém é perfeito no primeiro vídeo que faz. A gente vai começar a ficar bom quando a gente começar a fazer. E isso faz toda a diferença, né? O Walter Longo, ele fala algo sobre o termo de ser suficientemente bom, né? Ele fala que quando você for fazer alguma coisa, vai ter um nível que você vai ter que ter na sua cabeça de exigência, tá? Então, você é 0% ou 100%. O quanto suficientemente bom você precisa para você começar, né? Mais uma vez, eu acabei de falar nos vídeos. O quanto suficientemente bom você é. Às vezes você vai fazer um vídeo e vai postar, para você foi 10% bom, mas para quem assistiu, você foi 100%, porque você atingiu aquela pessoa e falou algo que tocou o coração dela. Para você foi 10% bom, mas para a pessoa você foi 100%. Então, desprenda-se um pouco desse perfeccionismo e dê o primeiro passo, porque o que você precisa é dar o primeiro passo. O importante é você fazer. O que para você pode ser 50%, para o outro vai parecer 90%. E até o momento que você vai chegar nos seus 100%. E vamos lá aprender um pouquinho a ressignificar o nosso passado, a construir uma nova vida. E como que a gente faz isso? Talvez você tenha um momento traumático na sua vida que tenha acontecido, que tenha feito você se fechar, né? O que você passou lá atrás que te traumatizou? Seja algum fato da sua infância, seja algum fato da sua adolescência, né? E muitas vezes as pessoas, ela não têm equilíbrio emocional, porque ela vai ficar presa nesse passado, sabe? Muitas vezes você foi traído, você foi abusado, né? Os seus pais podem ter se separado, alguém pode ter sido alcoólatra na sua casa, ou drogado na sua família, e alguma coisa traz isso para você que vai te prendendo assim, que não é legal. Mas saiba que tudo isso que aconteceu foi exatamente o que tinha que ser na sua vida. Era exatamente o que tinha que acontecer para que você se modificasse, para você se moldar e você ser uma pessoa melhor, né? Então, você precisa aprender a ressignificar esse seu passado, essas coisas ruins que aconteceram lá, e olhar para eles com um prisma positivo, com um olhar totalmente positivo. Sabe por quê? Porque você pode mudar a sua história. De tudo o que você conta do que aconteceu com você. Pensa no momento traumático da sua vida. Pensa. E o que isso trouxe de aprendizado para você? Será que isso não te ajudou a ser uma pessoa melhor? Será que isso não fez com que você se tornasse um pai melhor? Será que isso não fez com que você se tornasse uma mãe melhor? Será que isso não fez com que você se tornasse uma pessoa mais cautelosa? Será que isso não fez você estar aqui hoje? Será que isso não fez com que você mudasse a sua profissão? Será que isso não fez você se tornar uma pessoa muito melhor hoje? Então, comece a ressignificar o seu passado. Aquele momento não aconteceu com você não porque você foi vítima. Ele aconteceu para você. Ele foi dado de presente para você se tornar uma pessoa melhor. E olha que maravilha, gente. Nós podemos ressignificar o nosso passado. Que a partir do momento que a gente olhar lá atrás e começar a ver tudo que aconteceu de ruim e que você pode melhorar, porque aquilo aconteceu, foi bênção na sua vida. Sabe? Aquilo que Deus tirou da sua vida é porque tinha que ser tirado, porque algo melhor está para acontecer na sua vida. Mas você precisa ressignificar isso. Enterre o seu passado, enterre as coisas ruins,
e traga só o aprendizado de tudo isso para que você possa construir uma nova vida. E a gente está quase chegando lá, então nós temos algumas opções e eu quero conversar com vocês sobre isso. Essas opções na nossa vida é reclamar, aceitar a situação que acontece e agir massivamente. Bateram no seu carro, você pode reclamar, xingar, espernear. Você pode aceitar isso aconteceu e tudo bem. E você pode agir massivamente para fazer com que isso não aconteça mais. Então, o que nós temos que riscar hoje da nossa vida? Riscar. Nós temos que ficar apenas com duas opções na nossa vida. Duas. Que é aceitar e agir massivamente. O reclamar nós temos que extinguir da nossa vida. Então, pensa nisso. Extingua essa palavra da sua vida. O reclamar. Aceite e haja massivamente. Haja massivamente. Haja massivamente. Sempre, sempre e sempre. E aí agora eu quero propor para você um exercício de 7 dias. Vamos lá, não assuste. Para quem nem gosta de ir para academia, quem não faz, a proposta não é exercício físico, tá bom? A proposta para você, o que eu venho trazer para você hoje, de sugestão com uma atividade para sua próxima semana, a partir de hoje, um exercício para você nos próximos 7 dias. Não reclame de nada que acontecer com você. Absolutamente nada. Faça um exercício de não reclamação. Anote tudo no seu caderno. Anote tudo, todas as vezes que você não reclamar, vai lá e anote durante 7 dias. Não reclame de nada. Não reclame porque o pneu furou, não reclame porque você atrasou, não reclame porque a comida queimou, não reclame porque algo deu errado. Não reclame. Experimente apenas aceitar e agir massivamente, aceitar e agir massivamente, aceitar e agir massivamente. Faça esse exercício, gente. É um desafio que eu trago para você. Faça o exercício de 7 dias. Não reclame de nada. Não reclame de nada. Aceite e comece a agir massivamente. Comece a agir massivamente. Isso vai fazer toda diferença para você, para sua vida. E depois eu quero muito, quem puder, compartilhar comigo, depois que fez esse exercício dos 7 dias, sem reclamar, conta para mim o que aconteceu na sua vida, o que mudou, o que trouxe para você. E agora nós estamos começando a chegar ao final. Eu quero falar um pouquinho com você sobre gratidão. E o que eu mais quero dizer para você é quantas vezes você inicia o seu dia agradecendo. Quantas vezes você inicia o dia sendo grato por você estar acordando, sendo grato pelo sol que brilha lá fora, sendo grato pela saúde que você tem, pelos seus órgãos perfeitos, sendo grato pela vida dos seus filhos, pela vida do seu marido, sendo grato pela equipe que você tem, sendo grato pelo alimento que você tem na sua mesa todos os dias, sendo grato pelo lar que você tem para morar. Quantas vezes você, ao se deitar, agradece todos os dias por tudo aquilo que aconteceu na sua vida? Quantas vezes você dorme agradecendo por todas as conquistas do seu dia e, inclusive, por tudo que não deu certo naquele dia, mas que foi aprendizado que você precisava para aquele seu dia? Quantas vezes você inicia e termina o seu dia sendo grato? Quantas vezes você faz isso na sua vida? Então, eu quero falar com você nesse momento, chegar até seu coração, para que você comece a desenvolver o poder da gratidão. A gratidão é o antídoto da nossa vida. A gratidão é o que vai fazer a gente abrir a porta dos céus
A gente vai abrir todas as portas, toda a janela e tudo vai ficar escancarado, porque quando você começa a agradecer, todas as coisas boas acontecem. Aquele caminho que era tortuoso, aquele caminho que era cheio de obstáculos, ele passou a não fazer importância, porque ele teve obstáculo, mas você foi lá e você superou porque você foi grato. A dificuldade vai vir para você, mas você foi grato porque você passou por ele, porque você foi capaz de abraçar ele e seguir em frente. Seja grato a todo momento, porque você vai ver que é esse poder de gratidão que vai te levar a novos patamares, que vai fazer você construir uma vida verdadeiramente linda, digna de ser vivida e de alegrias. Deus não prometeu para você uma vida sem desafios. Ele falou, filho, a vida é sua, vai lá, faz. Eu estou contigo, mas abraça, faça. Não espera as coisas acontecer e seja grato todos os dias, todos os dias, todos os dias. Então, a partir de hoje, se você não acorda, não dorme agradecendo, acorde e durma agradecendo. Agradeça o tempo todo. Está almoçando, agradece porque você tem alimento na sua mesa. Está dormindo, agradece porque a sua cama é maravilhosa, macia, você tem onde dormir. Aprenda a agradecer tudo que acontece na sua vida. O pneu furou no meio do caminho, agradeça, porque muitas vezes é porque você precisava se atrasar, porque lá na frente tinha algo muito ruim, mas Deus tirou do seu caminho nesse momento, porque era o melhor para você naquele momento. Então, seja grato o tempo todo. E eu sou grata porque você esteve comigo nesse momento, porque você tirou o seu tempo nessa manhã de sábado para poder ouvir um pouco de tudo que eu queria compartilhar com você. E eu sou extremamente grata por essa equipe maravilhosa e por poder fazer parte disso aqui todos os dias. Gratidão, gratidão, gratidão. Vocês são muito importantes e eu sou muito, muito grata por cada momento vivido até aqui. Gratidão, pessoal. Era isso. Cláudio do céu, muito obrigada por esse treinamento maravilhoso, maravilhoso. Gente, quem que precisa de Wendel Carvalho? Quem que precisa de Paulo Vieira se a gente tem Cláudia Moraes? Fala sério, maravilhoso, Cláudia, parabéns demais mesmo. Eu queria falar uma coisa, eu fiz uma pergunta para você, depois você me responde no particular, porque é uma coisa, tá? É uma coisa relacionada a crianças, enfim, não vai interessar a galera aqui. Uma coisa que eu queria falar para vocês, né, que a gente não tem noção, isso que a Cláudia falou, né, de coisas, às vezes, ruins que acontecem com a gente não tem noção do quão, por mais desafiador que esteja o dia a dia, criança pequena com aula online, pandemia, perdendo renda em alguns pontos, né? Eu sei que algumas pessoas aqui estão sofrendo nesse ponto, não é o meu caso, mas é o caso de muitas pessoas. Gente, da gente estar